Boa noite, igreja. Boa noite. Que alegria podermos, na presença de Deus, começar este encontro louvando o Senhor. Você não precisa ter bola de cristal, nem ser profeta para imaginar a alegria que eu senti quando me disseram que eu teria o privilégio de abrir nosso encontro, 27ª conferência da Fiel. Ter o privilégio de pregar aos irmãos. Mas eu devo confessar a vocês que eu tive também algum sentimento desconcertante quando eu fiquei sabendo sobre detalhes dessa conferência. Deixa eu explicar isso para você direitinho, você vai entender. Existe uma anedota que fala de um mineiro na cidade de Varginha. Ele era um ateu e ele rejeitou o evangelho a vida toda, mas um dia teve uma inundação, e teve ali uma inundação local, e ele foi parar no telhado da sua casa, e a água subindo, e ali ele finalmente se converteu, veio um helicóptero, o salvou, e esse homem adquiriu tremendo prazer de ir pelas igrejas de toda a região, contando o testemunho dele, como que ele, naquela inundação, no telhado, na última hora da sua vida, ele entregou sua vida a Deus, foi salvo e tudo mais. Ok, ele ia e gostava muito de dar o seu testemunho. Um dia, ele morreu, chegando ao céu, deram para ele duas notícias. A primeira deixou ele maravilhado. Ele foi avisado que no céu haveria uma grande conferência, uma grande assembleia, e que ele teria o privilégio de dar o seu testemunho naquela assembleia. Ele ficou maravilhado, mas quando ele abriu o programa, ele viu que no nome dele antes vinha Noé, dando o seu testemunho, e ele ficou desconcertado, como eu estou, olhando no programa da Fiel e vendo gigantes de Deus como John Piper, Augusto Nicodemos e outros grandes teólogos e pregadores. Eu estou meio desconcertado aqui, mas ore por mim, que o Senhor, apesar de mim, fale ao seu coração, apesar das suas expectativas, Ele fale ao seu coração nesta primeira noite da nossa conferência. O tema da conferência é evangelização e missões. E o tema da minha mensagem, baseado em Romanos, no capítulo 1, o testemunho de Paulo, o grande pastor, o grande evangelista, missionário. Então vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 1, versículo 13. Romanos, capítulo 1, versículo 13. Ali Paulo diz assim: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Nós vamos parar a leitura aqui, mas durante a mensagem, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ver outros versículos nesse capítulo também, nesse contexto. Antes de falar do testemunho do grande missionário, pastor, apóstolo Paulo, deixa eu falar rapidamente uma parte do meu testemunho. Quando eu saí da faculdade teológica e fui para São José dos Campos, junto com a equipe da Fiel, e ali Deus colocou no meu coração de começarmos uma igreja em São José dos Campos. A primeira reunião foi na sala da minha casa. Eu, minha esposa, pastor Jacques, sua esposa,
E começamos ali, depois a equipe da Fiel mudou-se de Atibaia e veio também para unir-se conosco, é uma equipe pequena. Quando começamos aquele trabalho, aquela empreitada de plantar uma igreja, eu confesso para os irmãos que eu vinha do seminário com o coração cheio de expectativas românticas acerca do Evangelho, acerca do pecador. Eu vinha com aqueles hinos do cantor cristão que fala que as pessoas estão ansiosas, sedentas de ouvir a pregação do Evangelho. E eu vim, ok, eu estou aqui, entreguei minha vida para isso. E eu comecei a pregar o Evangelho naquele bairro, comecei a fazer visitação de casa em casa. E irmãos, a igreja não crescia. As pessoas não estavam tão ansiosas como os hinos falavam que elas estavam, de ouvir o Evangelho, sedentas pela verdade. Não foi isso que eu encontrei. E passou 1 ano, passou 2 anos, 3 anos, e o desânimo foi tomando conta do meu coração. Nós tínhamos um salão maior, tivemos até que devolver aquele salão, pegar um salão menor, porque o nosso grupo estava crescendo muito lentamente, poucos batismos. E num dia que eu estava bem desanimado, eu tive que ir à cidade para cuidar de algumas coisas em nome da Fiel, e eu passei em frente a uma casa de shows e tinha uma fila de pessoas que disseram para mim que dormiram, passaram a noite, aquela longa fila de pessoas que iam ao redor do grande quarteirão. Falaram que a Xuxa viria à cidade. A Xuxa estava em alta naquela época, e ela viria fazer um show na cidade, e aquilo, irmão, foi como uma facada no meu coração. Eu lembrei-me do meu ministério, do projeto de abrir uma igreja, tantos convites que nós entregamos pelo bairro, de as pessoas virem ouvir o Evangelho, e ninguém vinha, poucas pessoas aceitavam o convite, mas para ouvir a Xuxa eles pagavam, eles dormiam na calçada. Isso passou para mim, conferiu a mim aquele sentimento de que eu era um membro de um time derrotado, de um time fraco, de um time que está sendo desclassificado. Foi esse sentimento que tomou conta da minha alma naquele momento do começo do meu ministério. Eu senti-me que eu estava sendo liderado por um técnico muito legal, mas numa fase muito ruim, Jesus. Eu senti dó de mim mesmo, senti dó de Jesus, senti que parece que o diabo estava ganhando a partida, ele estava fazendo gol de placa e nós ali sendo envergonhados, arrechaçados. E naqueles dias eu comecei a me sentir desanimado em relação à minha fé, em relação ao Evangelho. Eu comecei a sentir envergonhado com o Evangelho e desanimado com a obra missionária, com a obra evangelística de plantar igrejas. Aí, meu irmão Gessé de Bragança Paulista, em nome do Senhor, passou para mim uma fitinha cassete com um pequeno estudo no livro de Romanos. Ele falou: olha, escuta isso aqui é bom. E eu escutei, e ali nasceu esse sermão que eu tenho pregado por onde quer que o Senhor me dá a oportunidade de ir. Eu prego esse sermão, porque ele fez diferença na minha vida. E eu gostaria que você, pastor, você líder, se for abençoado com esse sermão, pega esse sermão, melhora ele e prega, me ajuda a espalhar essa mensagem para o povo de Deus, que tem tudo a ver com o nosso tema, evangelização e missões. Eu fui confrontado ali em Romanos capítulo 1, com o testemunho do apóstolo Paulo. Eu vi que ele, ao contrário de mim, no versículo 15, por exemplo, ele está dizendo: eu não me envergonho. No versículo 15 ele fala: eu estou disposto. Eu não estou desanimado, eu estou disposto para pregar o Evangelho. Eu não estou desanimado com o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho como Silas se envergonha. Eu estou muito animado quanto à minha vida espiritual, quanto à minha vocação ministerial. Eu não tenho tempo para brincar com o pecado, eu não tenho tempo para ficar nessa festinha de autocomiseração. Eu quero que o Senhor use a minha vida. E parece que eu conseguia, lendo essas declarações do apóstolo Paulo, de ânimo, de entusiasmo, vontade de ir a Roma, de pregar o Evangelho ali também. Parece que eu conseguia quase que escutar o apóstolo Paulo cantando: como eu quero que o Senhor me use como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. E eu fiquei pensando: qual o segredo desse homem? Qual o segredo desse evangelista, desse pastor? Eu preciso desse segredo para continuar e não desistir do plantar desta igreja, para não desistir do ministério. E ali, estudando Romanos, meus irmãos, rapidamente eu passo para vocês que eu descobri que Paulo, ele entendeu uma coisa que eu
estava me esquecendo. Paulo entendeu que o Evangelho, em primeiro lugar, é uma mensagem poderosa, transformadora. Ele fala no versículo 16, não me envergonhe do Evangelho, por quê? Porque é o poder de Deus, é o poder de Deus. O Evangelho é a única coisa que transforma vidas. O Evangelho é a única coisa que realmente resolve os problemas existenciais do homem e o transforma ao ponto dele deixar de ser um perseguidor para ser um proclamador, deixar de ser um blasfemo para ser um adorador de Cristo Jesus, como aconteceu com o próprio Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho, Paulo fala. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mais e mais a gente encontra, especialmente professores universitários que nos atacam e atacam nossos jovens com argumentos ateístas. E eu gosto de pensar isso. Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho porque é o poder de Deus. E eu vejo que o melhor argumento para encerrar uma conversa com um ateu é o seguinte, é você falar para ele, amigo, contra fatos não há argumentos. Vamos fazer o seguinte, vamos parar nossa conversa aqui e hoje à noite, pode ser na minha igreja mesmo, você traga para mim aqui 5 ateus que possam vir aqui dar um testemunho de vida, de que a partir do dia que eles jogaram a Bíblia no lixo, que eles deixaram de crer em Deus, de levar Deus a sério nas suas vidas, e como que a vida deles foi transformada, como que o casamento deles foi emendado, como que o relacionamento deles com o patrão, com a esposa, com os filhos melhorou. Traga 5 pessoas que possam vir aqui e dizer, olha, a partir do dia que eu joguei minha Bíblia no lixo, neguei a existência de Deus, minha vida, minha existência mudou, transformou, eu agora sou feliz, eu agora sou uma pessoa centrada, eu agora sou uma pessoa resolvida. Me traga 5 ateus, e eu te trago 100, 200, 500, quantas pessoas você quiser, que possam testificar o contrário. Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, para transformar. Depois ele fala, Paulo entendeu também, que ele diz assim, que através do Evangelho, Deus revela a sua justiça. O Evangelho é mensagem poderosa, transformadora. O Evangelho revela a justiça de Deus, a salvação. Aqui a palavra justiça não está se referindo a um atributo de Deus, mas está se referindo à pregação do Evangelho, que o Espírito Santo usa para convencer o pecador, para lhe dar arrependimento, para levá-lo ao perdão e depois para receber a justificação pela fé, a justiça de Deus a seu favor. Paulo, então, o segredo dele é que ele entendia que o Evangelho é mensagem poderosa, que o Evangelho de Deus revela a justiça, a salvação de Deus. Em terceiro lugar, mais importante para mim, na situação que eu estava, talvez para você nessa conferência, Paulo entendeu o que está acontecendo com a raça humana, com a nossa sociedade, coisa que eu não entendia. Paulo no versículo 18, usando o mesmo tempo verbal que ele usou no versículo 17, falando do Evangelho que revela a justiça de Deus. Você crê no Senhor e você é salvo. Ele usa no versículo 18 que Deus está hoje irado contra o ser humano, está derramando a sua ira contra a raça humana. Ele fala que hoje os homens estão debaixo da ira de Deus, debaixo do julgamento de Deus. Paulo diz que hoje, você talvez não vê, não perceba, mas Deus já está julgando o ser humano. No versículo 18, o texto sagrado diz, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade, contra toda forma e tipo de pecado e rebeldia contra Deus. Veja, o texto não diz, portanto, a ira de Deus um dia será revelada dos céus. Não, o texto fala, a ira de Deus está sendo revelada dos céus. Quando eu comecei a me deparar com essa realidade, Deus hoje já está revelando a sua ira, o seu julgamento sobre os homens. Eu tive dificuldade de aceitar essa verdade. Por quê? Porque eu fui condicionado na escola bíblica dominical a pensar que a volta de Cristo vai ser um evento, o julgamento, o juízo final, vai ser um evento repentino, drástico, óbvio a todos os olhos. Eu estava sempre pensando, olha, esse negócio de julgamento de Deus é quando Jesus voltar, depois talvez vai ter o arrebatamento, depois vai ter isso, vai ter aquilo, e depois vem o grande trono branco de Deus. Mas Romanos não nega essa parte final do juízo divino. Ele apenas nos comunica que o tribunal do Rei dos Reis, o tribunal divino, já iniciou o seu trabalho. Hoje Deus já está julgando a raça humana.
Portanto, a ira de Deus está sendo revelada dos céus hoje, aqui, agora, no Brasil, na América do Sul, no mundo. Se isso é verdade, e é verdade, então nós podemos deduzir o seguinte, que às vezes a ira de Deus, ela é sutil. Algumas vezes na Bíblia nós vemos que a ira de Deus, ela é óbvia, ela vem de forma drástica, de forma óbvia a todos os olhos. Foi assim nos dias de Noé, no dilúvio, foi assim nos dias de Sodoma e Gomorra, e será assim na fase final, no juízo final. Apocalipse 20:11 fala: vi grandes e pequenos diante do trono do Cordeiro, sendo julgados. Mas, de acordo com Romanos capítulo 1, versículo 18, hoje Deus está julgando já os homens, a sociedade, e eles nem percebem o julgamento de Deus contra eles. Como que é que Deus então está julgando o ser humano hoje? Como é que o julgamento de Deus está sendo derramado hoje sobre a nossa sociedade? Essa é a pergunta que eu fiz ao texto, e o texto responde essa pergunta, no versículo 24, no versículo 26 e no versículo 28, através de uma frase incomum, que aparece nesses 3 versículos. Em versículo 24, 26 e 28, nós temos uma frase que diz assim: e Deus entregou os homens, e Deus entregou os homens, e Deus entregou os homens. Entregou os homens à imoralidade sexual, entregou os homens a uma mente reprovável. Deus entregou os homens. A ideia dessa frase, Deus entregou os homens, é a ideia de um pescador vindo de alto mar com seu barquinho. Final do dia, ele tira as suas tralhas do barquinho, coloca sobre o cais, daí ele pega a corda que está dentro do barquinho, ele puxa para o cais, puxa o barquinho próximo do cais e amarra aquilo a um grande tronco de madeira que está ali. E assim ele protege o barquinho. O barquinho fica guardado desta forma. E ele vai para casa, e o barquinho começa a murmurar, e começa a resmungar. Ele com o narizinho dele ali contra o cais, ele começa: não gosto disso, isso não está legal, sou contra isso aqui não é assim, não está jóia. Eu quero liberdade, eu odeio ficar amarrado como um animal de carga aqui nesse cais. Eu quero liberdade. E alguém escuta o barquinho murmurando, e fala: barquinho, qual o seu problema? Você quer liberdade? Você quer que eu desamarre essa corda? Ok, barquinho, eu faço para você. Vai, barquinho. E a pessoa solta o barquinho, joga a corda dentro dele, e o barquinho não acredita o que está acontecendo. E ele, conforme a onda vai, sobe e desce, ele vai se afastando do cais, e ele começa a dar-se conta, ele agora é livre, e ele começa a celebrar a liberdade dele, e a praia vai se afastando, e ele vai celebrando: livre, finalmente livre, agora eu posso fazer o que me dá na cabeça, Yahoo! O barquinho celebra sua liberdade. Mas aquilo que o barquinho chama de liberdade, na verdade é julgamento. Porque daqui a pouco ele chega próximo do alto mar, e as ondas ficam maiores, e as ondas começam a encher o barquinho de água, e daqui a pouco vem uma onda mais forte, e abate esse barquinho, e quebra ele ao meio, e ele afunda totalmente. Ele afunda totalmente. Como é que Deus está julgando a raça humana? Ele está entregando os homens, dando aos homens total liberdade para fazer aquilo que eles amam, aquilo que eles adoram. Como é que hoje Deus está julgando os pecadores? Dando-lhes liberdade, entregando-os aos seus próprios anseios, desejos, suas próprias obsessões. Isso aqui me faz lembrar de uma história de uma criança de 6 anos mais ou menos, lar pobre. O grande evento dessa família era domingo, aos domingos apenas, no almoço da família toda, as 4 crianças na mesa. Essa criança tinha, junto com a família, o prazer de ter uma sobremesa especial feita de pudim de leite condensado. E a família aguardava com ansiedade por esse momento. Quando tirava-se tudo da mesa, domingo, depois daquele tempo gostoso com a família, depois vinha a mãe, da geladeira ela vinha com aquele pudim de leite condensado. Que delícia! Aquela coisa doce, tão gostosa.
que quase acalma a alma da gente. E esse menino, muito esperto, logo ele percebeu que melhor do que o pudim de leite condensado com a família, era ele usar de um truque que ninguém sabia, ir direto na geladeira e pegar a latinha que estava aberta, tinha um rasguinho nela, e ver se não tinha ninguém por perto, e egoisticamente, pegar e beber direto na fonte, entendeu? E ele começou a fazer isso, e a mãe notou, quando foi preparar o próximo pudim, que não tinha o suficiente. O que está acontecendo? Ela viu marca de lábios, pequenos lábios, bem naquela tampinha da lata de leite condensado. Ela ficou de marcação, abriu uma outra lata, que tinha na despensa, e ficou de marcação, e ela pegou o bandidinho. Pegou o bandidinho, chamou a atenção dele, deu um sermãozinho bem legal nele sobre egoísmo, que isso não se faz, além de ser nojento, ficar colocando a boca ali e tudo mais. Deu um sermão nele e adiantou? Não. Ele voltou a cometer o seu crime. Daí a mãe então chamou ele outra vez, deu-lhes umas palmadas. Adiantou? Não. Ele voltou a fazer, agora ele estava acordando à noite. Quando a família estava toda dormindo, ele acordava da sua cama e na ponta dos pés, ele ia até a cozinha, abria a geladeira. A mãe pegou ele de novo e deu agora uma surra caprichada, daquelas que até a mãe chora. Já viu essa surra que até a mãe chora junto? Tanto que ela vê a necessidade de apertar. Adiantou? Não. Chorando, a mãe finalmente leva esse problema familiar para o pai. O pai consola a sua esposa, fala: deixa comigo, querida. Aquele paizão fortão. E ela falou: quer ver? Se você tiver um pouco de paciência, lá para as 2 da manhã, ele vai para lá. O pai ficou lendo, aguardando o filho fazer sua coisinha. Quando o pai sentiu pelo mover do assoalho da casa, que o filho saiu da cama. O pai, com as luzes apagadas, foi atrás. Não deu outra. O criminoso estava lá na cozinha. Nem acendeu a luz da cozinha. Ele só foi na geladeira e com muito cuidado ele abriu a geladeira e a luz da geladeira iluminou aquela criancinha, aquelas orelhinhas de ET e tudo mais. E quando ele pegou a latinha e ergueu, como que brindando a si mesmo, e ele colocou na boca, o pai acendeu a luz da cozinha. Plá! E o menino gelou. Falou: vou apanhar da mãe outra vez. Mas pior, agora ele escuta uma voz grave: filhinho, então você gosta de leite condensado, não é isso, filho? E ele: ai pai, agora a surra vai ser muito pior. Mas para a surpresa dele, ele não apanhou. O pai, em vez de bater nele, pegar ele pela orelha e começar a bater nele, o pai chamou ele educadamente até a mesa, fez ele sentar na cabeça da mesa, falou: fica aqui um momento só, filho, papai quer te ajudar a vencer esse problema. Mamãe falou que você está desenvolvendo essa obsessão por leite condensado, você adora leite condensado, então hoje papai vai te ajudar. E o papai foi até a despensa e pegou uma lata essas latas comerciais de leite condensado bem grandes, que ele comprou para ensinar o filho. E ele trouxe e abriu aquilo lá, e pegou um prato de sopa, e pegou uma colherona daquelas grandes, e despejou aquele leite condensado quente ali dentro. E falou: filhinho, mamãe falou que você quer leite condensado, hoje papai vai dar leite condensado para você. E ele pegou aquela colherona e encheu, e pôs na boca do filhinho, e o filhinho não estava entendendo mais nada, ele estava no céu. Ai, que delícia, agora meu pai é meu cúmplice nesse pecado. E ele a primeira colherada, ele fez até assim com a mãozinha, estava uma delícia. Daí o pai não esperou muito, já pegou uma outra colher e preparou, ele fez: calma. Daí o pai já colocou outra colher, ele de novo fez assim, terceira, quarta, quinta colher, o menino fez assim: está começando a doer aqui, pai. Não mais, o pai não riu da piada. O pai falou: você quer leite condensado? Hoje você vai ter, e você vai ter tudo. E o menino começou a ver que a coisa estava engrossando. E ele, então,
o pai continuou, e o menino começou a sentir mal, desconfortável, e daqui a pouco o menino começou a pedir para parar, e o pai não parava, o pai continuou dando leite condensado para o menino, e começou a correr uma lágrima nos olhos do menino, e outra lágrima, e o menino finalmente foi falando, não, 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 o pai foi em cima dele, caiu no chão, e lá no chão o pai foi com o prato, e continuou dando leite condensado, goela abaixo daquela criança. Hoje seria um crime fazer isso, você pode ir para a cadeia fazendo isso, mas o pai fez isso, e a história diz que começou a vazar leite condensado por aqui e por aqui pelos olhos do menino. Você acha, uma pergunta, você acha que esse pai foi severo demais? Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo 11, Números capítulo 11, versículo 18, porque nós vemos um pai aqui fazendo a mesma coisa com os seus filhos, e esse pai é Deus Jeová. Números 11, versículo 18, ele trata os seus filhos da mesma forma. É assim que Deus às vezes julga o seu povo, assim que ele está julgando a raça humana hoje. Números 11, 18, ali Deus fala para Moisés, diga ao povo, Moisés, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro vocês vão comer carne. Vocês vão comer carne até que a carne lhes saia pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a Ele, dizendo, por que saímos do Egito? Irmãos, o fato de que a perversidade está em alta, na rua, na televisão, na internet, o fato de que a promiscuidade é algo crescente nas festas, nas baladas, nas celebrações e relacionamentos dentro da nossa sociedade, o fato que a imoralidade sexual é marca registrada dos clipes de música na MTV, é evidência de que a ira de Deus está sendo derramada. Deus está entregando os homens às suas paixões. Versículo 24 fala, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Vocês gostam de impureza sexual, disse o Senhor. Ok, vocês querem imundícia, imoralidade, vocês querem perversão, vocês vão ter isso, e vão ter até vocês se estourarem com tudo isso. Hoje, aquilo que era vício, a sociedade chama de virtude. Há um tempo atrás, no Canecão, Caetano Veloso cantava assim, a mãe da virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, mas eu digo não ao não, eu digo é proibido proibir, é proibido proibir, é proibido proibir, e a plateia ficou de milhares de pessoas, ficaram em pé e aplaudiram Caetano Veloso. Esse negócio de proibição já era, nós queremos liberdade, é Deus julgando, é Deus entregando não só os jovens, mas os adultos do mundo inteiro, à impureza sexual. Mas a palavra de Deus fala o quê? Ai dos que chamam o mal de bem e ao bem de mal. Ai dos que chamam as trevas de luz e a luz de trevas. Num artigo recente da revista Veja, o artigo intitulado Hoje no Brasil é proibido proibir. A pessoa que escreveu dizia que palavrões, malícia, traição, infidelidade, malandragem é visto como aceitável, como engraçado e como admirável até. Até um tempo atrás, adultério era caso de polícia, hoje é coisa comum. Eu vejo no meu próprio gabinete, às vezes, casais falando sobre aprender a respeitar a liberdade um do outro, e continuar sendo amigos, mesmo que um está traindo o outro, entendendo que isso é coisa normal, mas não é normal, não é normal. Versículo 26 e 27,
Outro estágio do julgamento de Deus fala: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. É Deus falando: sociedade, vocês gostam, vocês querem curtir paixões infames, vergonhosas, pervertidas? Então eu vou liberar, eu vou entregar a vocês essas coisas, vou entregar a vocês esses ídolos do seu coração. Versículo 24, meus irmãos, fala de moralidade sexual entre heterossexuais. Ali está falando do abuso de práticas normais. Agora no versículo 26 e 27, está falando do abuso de práticas sexuais ilegítimas, contrárias à natureza. Eu não sei o que a justiça brasileira vai fazer conosco, pregadores, mas nós não podemos deixar de falar contra o homossexualismo. Devemos amar os homossexuais, mas pregar o que a Bíblia prega, por exemplo, nesse texto, contra as práticas homossexuais. Por quê? Porque elas são contrárias à ordem da criação. Qual que é a ordem da criação? A ordem da criação fala que Deus é o autor da identidade sexual. E Deus, ao criar a identidade sexual, ele só criou duas identidades, o masculino e o feminino. E nos últimos 6 anos, todo ginecologista, pai, mãe, enfermeira, parteira, testificam isso, dizendo: Deus está certo, só existe masculino e feminino. Você nunca vê um médico falando, tirando uma criança, pegando nos braços, falando: esse não é masculino nem feminino. Todos eles tiram e falam: é menino, pai, é menina, mãe. 4 vezes eu vi isso na minha vida. É menina, é menina, é menina. Louvado seja Deus, né? Minha igreja foi mais fácil em desenvolver um ministério com jovens. Quando você tem 4 meninas bonitas, né? Muitos pecadores vêm à sua igreja. Você cuida bem delas, disciplina bem, né? Mantém o olho aberto e vai evangelizando esses jovens candidatos. Deus é o autor da identidade sexual. Primeira verdade. Deus é o autor da intimidade sexual. Às vezes eu falo sobre sexo na igreja, tem irmãos que ficam: não concordo, não gosto, está errado, na igreja não é bom isso não pode falar disso. Televisão está falando o tempo todo, coisa errada, deturpada. A Bíblia fala sobre isso. Nós precisamos falar. Deus é o autor da intimidade sexual. Foi Ele que permitiu, foi Ele que incentivou, até ordenou Adão e Eva a se tornarem uma só carne, a deitarem, a terem união de corpos. Deus é o autor da identidade sexual, Deus é o autor da intimidade sexual. Deus determinou que a atividade sexual deve acontecer dentro do casamento. Em Gênesis 2:24, antes dos dois se tornarem uma só carne, o homem deve primeiro deixar pai e mãe. Emancipação financeira, geográfica, emocional. E antes de se tornar uma só carne, não só deixar pai e mãe, mas ele tem que unir-se à sua mulher, assumir um compromisso sério, irrevogável de amor com essa mulher, até que a morte o separe. Um compromisso nessa base. Portanto, a prática homossexual vai contra o padrão original de Deus na criação. Mas aqui está a nossa sociedade, deitando e rolando, promovendo o homossexualismo como coisa bonita. Alguém falou assim: há uns anos atrás no Brasil o homossexualismo era proibido, depois foi permitido, agora está sendo incentivado, glamorizado, e eu quero morrer antes que se torne compulsório. Daqui a pouco vai ser assim: para ser cidadão brasileiro tem que ser homossexual. Nos anos 80, eu estava começando a faculdade e estourou a praga da AIDS. E na minha escola passou um pregador fundamentalista. E ele teve coragem de falar: AIDS é o julgamento de Deus contra a comunidade homossexual. E ele tinha guarda-costas ao redor dele.
E daí um pastor mais ponderado passou por nossa escola e falou: eu não sei se AIDS é o julgamento de Deus contra a comunidade sexual, mas com certeza, baseado em Romanos capítulo 1, eu posso afirmar que o julgamento de Deus contra a comunidade homossexual é liberdade para fazer mais, e exibir-se, e mostrar, e viver a sua escolha e opção sexual livremente por nossa sociedade. É o jeito de Deus julgar o homem, a raça humana, entregando-os às suas próprias paixões, cobiças e vontades pecaminosas. Versículo 28, para encerrar, fala: disposição mental reprovável. Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável. Na minha opinião, esse é o pior estágio do julgamento, da ira de Deus despejada sobre a raça humana, sobre a civilização hoje. Disposição mental reprovável. Deus entregou os homens a um estado de mente incapaz de estabelecer distinções morais. Um exemplo, eu tento achar um exemplo melhor que esse, eu não consigo, mas um exemplo que eu sempre dou quando falo sobre isso aqui, é mencionando a mãe do Brasil, uma mulher que representa as mães do Brasil, doutora Hebe Camargo. Doutora Hebe Camargo, bem amada por muita gente no Brasil e tudo mais, a figura, diz que ela fez tantas plásticas, irmãos, eu nunca reparei isso. Mas diz que, se você notar bem no programa dela, quando no final do programa ela dá tchau, ela fala assim: tchau, tchau, a perna ergue também. É um perigo esse negócio de plástico. Arruma de um lado, estraga do outro. Mas, falando sério, a Hebe Camargo, para mim, é um exemplo clássico de uma mente incapaz de estabelecer distinções morais. Falando sério agora. Eu vi com os meus próprios olhos, Hebe Camargo naquele sofazão que ela tem. Eu fiquei no programa um pouco, tive coragem de ficar, porque estava o Padre Marcelo, quando ele estava estourando. Padre Marcelo sentado lá com a sua batina branca, bonita, esvoaçante. E ela entrevistando esse homem de poucas palavras e pouco conteúdo também, na minha opinião. Mas que consegue fazer o povo se alegrar, né? E cantar e pular. E ela entrevistava esse homem como um homem santo de Deus, um representante da palavra de Deus, da Virgem Maria, do Espírito Santo, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ela entrevista esse homem, e ela quase chora ali, e depois ela elogia, como que é lindo, tudo isso que ele representa. Daqui a pouco ela levanta-se, anuncia os comerciais, e volta, e daí quando volta os comerciais, ela está entrevistando três mulheres bonitas, mal vestidas de forma muito sexy. E ela entrevista essas mulheres são garotas de programa. E da mesma forma como ela se emociona e elogia o Padre Marcelo, ela se emociona e elogia as garotas de programa. Que lindo, que belo que vocês fazem. Olha, eu acho tão bonito vocês assumirem mesmo e tal. A gente tem que ser assim mesmo e tal. Aqui está um perfeito exemplo da nossa sociedade. Ela representa, e porque o público fica vendo isso aí, ninguém fala nada, ninguém vê problema com isso. Por quê? Pensa igual ela, tem o mesmo problema que ela, está debaixo da ira de Deus. Não é só a Hebe, muita gente. Nós vemos o nosso Senado. O nosso Senado há pouco tempo declarou que a família constituída pelo casamento de um homem e de uma mulher é tão certa e tão boa quanto aquela constituída por dois homens, por duas mulheres. Isso aqui, irmãos, é a prova de que nós estamos lendo aqui uma profecia que está acontecendo. Deus está julgando a raça humana, entregando-os a uma disposição mental reprovável. No versículo 28, Deus fala: a sua consciência, eu sei que a sua consciência atrapalha, incomoda você de curtir o estilo de vida promíscuo, errado, pecaminoso, egoísta que você está vivendo sociedade. Por isso, eu vou entregar você a um tipo de mente, eu vou te dar uma disposição mental que você não vai se incomodar mais. Você vai fazer um monte de coisas erradas no dia, à noite, e depois você vai conseguir dormir em paz. Apesar de ter quebrado a minha lei de tantas formas, vocês querem uma consciência que não incomoda? Vocês querem curtir o pecado sem ter peso de culpa? Então eu vou lhes dar uma mente reprovável. Eu vou lhes dar uma mente relativista. Eu vou dar para vocês uma mente pluralista, uma mente confusa. Concluindo essa mensagem,
Deixa eu dar uma palavra a vocês, pastores, servos de Deus, líderes, evangelistas, missionários e promotores de missões, que todos nós devemos ser. Irmão, amigo, se por acaso você chegou nessa conferência desanimado, talvez desanimado até mesmo por ver algumas reportagens sobre o Rock in Rio, e você olha para a sua igreja, vê um grupo pequeno de pessoas fiéis servindo a Deus, olha para aquilo lá, aquela multidão, cantando poesias que blasfemam contra Deus, que contrariam a lei de Deus. Se você chegou a essa conferência como eu estava, há muitos anos atrás, desanimado, enfraquecido, eu quero colocar que você entenda e que você aceite essa verdade hoje, que está nos dizendo, o nosso Deus não é fraco, o nosso Deus não é um Deus fracassado, o diabo não está fazendo gol de placa em Deus, não. A rebelião dos homens contra Deus é grande, é intensa, mas o nosso Deus, irmão, ainda continua sentado no seu alto e sublime trono, governando soberanamente sobre todos os moradores da terra. Como disse Nabucodonosor, o seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração, todos os povos da terra são como nada diante dele, ele age como lhe agrada, ninguém é capaz de resistir à sua mão. Eu e você se intimidamos com a rebeldia, com a zombaria dos sábios, das celebridades desse mundo contra Cristo, contra a sua igreja, contra a palavra de Deus e contra o próprio Deus. Nós nos intimidamos, mas Davi fala que Deus não se intimida. No Salmo 2, Davi fala que quando Deus vê essa conspiração da sociedade, dos príncipes da terra contra ele, Davi fala que do seu trono, nos céus, o Senhor faz o quê? Põe-se a rir e a caçoar deles. Deus olha para Rock in Rio e ele não fica intimidado, amedrontado, triste, em autocomiseração. Não, Deus faz o quê? Ele faz isso aqui, ó. É ridículo isso que os homens estão fazendo. Deus caçoa deles, Deus ri. É isso que Davi fala no Salmo 2. Por que Deus ri? Eu vou contar uma história que explica por que Deus ri. Você talvez já ouviu essa história, mas ela explica esta verdade teológica. Toda manhã na África, o elefante saía da onde ele passava a noite e ele ia até o lugar para beber água lá. E ao chegar naquele lugar onde tinha água, para chegar lá, ele passava próximo de um formigueiro e ele fazia questão com o pezão dele de amassar a porta daquele formigueiro. As formigas foram ficando irritadas. Um dia elas fizeram uma reunião, falaram, precisamos resolver esse problema. E elas fizeram essa assembleia e decidiram o seguinte, nós vamos atacar esse elefante. Quando ele passa por nosso formigueiro, logo após ele passa por 2 copas de árvores que quase se tocam. Nós vamos lotar essas 2 copas de árvores. E quando ele passar, nós vamos pular no seu pescoço, todas juntas, milhares de nós, e nós vamos estrangulá-lo. E elas fizeram isso. E o folgado do elefantão acordou de manhã, foi indo, na porta do formigueiro. Quando ele chegou perto da copa da árvore, o general gritou, atacar! E todas elas pularam a uma. Formiga é corajosa, né? Elas pularam e agarraram o pescoço daquele telefone, fizeram um colar e começaram a tentar morder aquele pescoção. E o elefante simplesmente parou e fez assim, ó. E foi formiga para tudo quanto é lado, se espatifando no chão, na rocha, nos galhos das árvores. Só sobrou uma no gogó do elefante. E essas outras quebradas gritavam do chão, enforca, enforca. Por que a gente ri? A gente ri das formigas, porque é ridículo formiga querer lutar contra elefante. Da mesma forma, ou de uma forma muito mais distante do que essa realidade, é o que Davi fala no Salmo 2. Deus, quando vê formiguinhas, homens mortais, fracotes,
no pecado, querendo enforcá-lo, querendo destruí-lo, querendo amotinar-se contra ele. Deus dá risada. Meu amigo, você não faz parte de um time cujo técnico é um perdedor, que está em má fase. Pelo contrário, o seu técnico é o melhor técnico que existe. É Jesus Cristo, o Senhor. Olhe para Ele, entenda a estratégia dele, se anime, se encoraje. Hoje Ele já está julgando a raça humana. Agora, uma outra verdade para nós encerrarmos. Diante desta cosmovisão, porque isso é uma cosmovisão, uma forma de ver a sociedade diferente. A sociedade não entende que está acontecendo isso, mas nós, pela sabedoria da palavra de Deus, através de Paulo, entendemos. Diante dessa cosmovisão, por favor, não adote a atitude do profeta Jonas. Não adote a atitude do profeta Jonas contra Nínive. Não seja omisso, não seja vingativo, não seja justiceiro, não fique com raiva dos roqueiros do Rock in Rio, ou de qualquer outro tipo de movimento, ou líder, ou celebridade que bate de frente com Deus. Não fica com ódio e com raiva dessas pessoas. É errada essa atitude. Você tem que orar por eles, tem que amá-los, e dentro da sua possibilidade de fazer o que for possível, para alcançar essas pessoas com o Evangelho de Cristo. Em vez de ter a atitude do profeta Jonas, tenha a atitude do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo via que Deus está julgando a raça humana. Os homens merecem o julgamento de Deus, mas o apóstolo Paulo não ficava rindo, com sarcasmo, com alegria no coração. O que ele fazia era o seguinte: o apóstolo Paulo, provavelmente, ele entendia que ele também, há pouco tempo atrás, ele fez parte desse motim, dessa rebeldia, ele fez parte dessa multidão de revoltados. Ele também estava do lado de lá, sendo julgado por Deus, mas Deus teve misericórdia dele. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que Deus enviou Jesus para falar com ele, enviou alguém para falar a ele de Cristo, do seu Evangelho. E pela graça de Cristo ele foi resgatado da sua maneira fútil de viver. Paulo sabia que em Cristo Deus o reconciliou consigo mesmo e lhe deu o ministério da reconciliação, o privilégio de trabalhar na seara do Senhor. Então não tem a atitude de Jonas, tem a atitude de Paulo. Como Paulo, saia dessa conferência dizendo: eu estou pronto agora para anunciar o Evangelho em Roma. Eu agora posso dizer, não tenho mais vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, transformou minha vida, pode transformar a vida de muitos a quem eu falar do Evangelho. Eu estou muito animado quanto à minha vida espiritual. Diga com o apóstolo Paulo: eu não tenho tempo para brincar com o pecado. Diga com o apóstolo Paulo: sim, com a minha inteligência que Deus me deu, com a inteligência que Deus me deu, com os talentos que Deus me deu, com o meu preparo acadêmico que Deus me deu, com a cidadania dupla que Deus me deu, eu poderia deixar o Evangelho de lado, eu poderia ganhar muito dinheiro, eu poderia ficar rico, famoso, mas diante da realidade espiritual presente, os homens sendo julgados por Deus, a melhor coisa que eu devo e posso fazer com a minha vida é dedicar-me à pregação do Evangelho. Deixa outros ganhar dinheiro, deixa outros fabricar tendas e ampliar os seus negócios na fabricação de tendas, deixa outros seguir boas vocações, ficarem ricos, mas eu vou me entregar à excelente vocação, à vocação do ministério da palavra. Eu sei que eu enfrentarei problemas. Diga como o apóstolo Paulo: eu sei que enfrentarei problemas, obstáculos, provações, eu sei que enfrentarei perseguições, todavia não me importo e eu nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, o de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Sim, o que eu mais quero é que o Senhor me use. E você consegue escutar Paulo cantando? E se você consegue, cante com ele, cante comigo. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que quero ser usado. Qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
usa-me. Querido Deus e Pai, obrigado por tua palavra nesta noite. Senhor, encoraja teus servos. Senhor, abre os seus olhos, querido Deus, para que eles possam enxergar que aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão do lado do inimigo, Senhor. Abre os olhos dos teus servos, Pai, para que eles possam enxergar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. E nos dá ousadia, Pai, para não nos envergonharmos do Evangelho, mas falar, Senhor, com a tua orientação, com a tua sabedoria, com graça, com unção, Senhor, aos vizinhos, aos parentes, aos amigos. Ajuda-nos, Pai, a falarmos mais desse Evangelho. Ajuda-nos, Pai, a promover missões, Pai, a ajudar aqueles que estão indo, aqueles que estão descendo no poço, Senhor, que nós possamos segurar a corda firme e dar a eles todo o sustento necessário, o apoio que eles precisam. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, nos ajuda. Em nome de Jesus, Pai, continua falando aos nossos corações, para a tua honra, para a tua glória. Amém. Amém.